Vamos entrando, gente. Desculpa o atraso. Hoje o meu dia foi demais trabalhoso. Vim aqui para falar sobre a prova do MP, coisa que ontem eu falei muito rapidamente. Vim conversar com vocês sobre a prova. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos todos. Olá, Saber Mais Direito. Querido Dalmo, super beijo pra você. Vamos juntos, vamos juntos. Pedro, Ana, N. Cardo, Felipe, Marcelo Barroso, Pri, Gabi, Beatriz, Darlon, concurseiro, Teixeira, Jander. Bem, enfim, gente, boa noite. A música é boa e eu acho que é bem a calhar. Eu botei essa música, Marcelo, para poder a gente saber que todo dia quando a gente acorda, a gente não tem mais o dia que passou, mas a gente tem todo o tempo do mundo, não é isso? Vambora, então. Vamos entrar então, vamos falar então sobre a prova do Ministério Público do Rio e também vou falar para vocês, vou conversar com vocês sobre depois. Vou fazer 2 lives, vou falar isso, vou fazer algumas dicas depois para o pessoal que vai fazer prova para delegado. Então vamos entrando, vambora. Obrigada, Beatriz. Vambora, Margarete. Vamos lá. Então vambora, gente. Tiramos aqui o barulho. Vamos botar aqui a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. A prova foi ontem, né? E na verdade, ontem eu peguei a prova para conversar com vocês, né? E quando eu peguei a prova aqui, eu comecei a ler a prova com vocês, junto com vocês até, né? E a prova diz o quê? Diz o seguinte: Alberto, réu em ação penal por crime de tráfico de drogas, após haver respondido a todo o processo preso preventivamente, obteve na sentença desclassificação da imputação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Considerando que o tempo da prisão cautelar seria mais que suficiente para compensar a eventual condenação, o juiz extinguiu a punibilidade do fato, reconhecendo a detração penal analógica virtual. Todo mundo se assustando com isso, né? Eu mesma ontem me assustei com isso, né? Que é um instituto aí bem diferente, novo, enfim. Até agora, vamos ver, não está direto em questão que o examinador vai pedir mais tarde. Publicada a sentença, as partes não impuseram recurso, operando-se seu trânsito julgado. Então, o juiz extinguiu a punibilidade. Decorrido 2 anos, Alberto subtrai para si, às 2 horas da madrugada, em concurso de ações desígnios com um adolescente, mediante explosão de caixa eletrônica instalada em uma padaria, cuja porta arrombou, a importância de R$650. Vamos fazer aqui a minha primeira... O que primeiro eu quero falar sobre essa questão aqui da prova de penal. A questão da prova de penal, ela traz muita coisa aqui, que na verdade você não teria espaço suficiente para falar sobre tudo isso que a questão traz para você. Então, muita coisa, na verdade, você vai acabar tendo que passar por cima e não comentar na hora da prova. Pode ser até que o examinador exija isso, a gente vai ver o espelho de provas, né? Mas seria humanamente impossível você falar sobre tudo isso, né? Em 10 linhas. Em 10 linhas, né? Ontem, quando eu fiz a questão da prova e eu li, né, rapidamente essa parte, considerando que o tempo da prisão cautelar seria mais que suficiente para compensar a eventual condenação, o juiz extinguiu a punibilidade do fato, reconhecendo a detração penal analógica virtual.
Eu, sinceramente, ao ler a questão, eu não vi aqui a primariedade inicialmente falando, tá certo? É a prova de penal, meu amor, Cássia, é a prova de penal do Ministério Público do Rio, né? Quando eu li a prova rapidamente ali com vocês, e eu vi o juiz extinguiu a punibilidade do fato, eu não vi que o juiz extinguiu a punibilidade do fato. E eu estava tão preocupada em olhar as demais respostas da prova, minha cachorrinha latindo aqui, né? Em olhar a letra A, B, C, D, dar a resposta para vocês dessa, que eu não vi e afirmei aqui, efetivamente, que poderia ser caso de reincidência. Por quê? Porque ao ler a questão, eu não vi que o juiz teria extinto a punibilidade do fato. Bem, depois acabou a live, enfim, a minha live até caiu. Quem viu que a minha live caiu porque acabou minha bateria do celular. Depois eu até retornei aqui. Depois eu fui dar uma olhada na prova em si, né? Conversei com alguns alunos acerca da matéria. Hoje eu também conversei com várias pessoas, vários promotores lá do Ministério Público a respeito também dessa questão. E vi que o examinador tirou essa primeira parte, tá certo? Do que? Tirou essa primeira parte de um informativo do STJ. Ele simplesmente copiou essa primeira parte da questão do informativo 619 da STJ. Isso é bom eu falar isso para vocês, né? Que na hora que eu li, eu não via. Isso é bom eu falar para vocês, sabe por quê, gente? Porque é super natural a gente tá fazendo uma questão e a gente passar por cima de uma coisa ou outra, né? A gente olhar rapidamente ali como eu tava, tinha acabado de pegar a questão, a gente passar por cima de uma coisa ou outra. E eu, sinceramente, eu nem me lembrava desse informativo 619 do STJ. Super natural, nem lembrava do informativo 619 do STJ, né? E depois, quando acabou a live, eu fui olhar a prova com calma e eu vi, né, até alguns alunos comentaram comigo desse informativo 619, e esse informativo 619, ele fala exatamente isso, né? Fala sobre o que o informativo 619? Então anotem aí, por favor, informativo 619 da STJ. De qualquer forma, eu vou comentar sobre isso, mas de qualquer forma, não tinha tempo e nem linhas suficientes para que você falasse sobre tudo isso que eu vou falar com vocês. O informativo 619 do STJ, ele diz o seguinte, vamos lá, na parte que eu quero tratar aqui com vocês, né? Tô abrindo aqui, tava aqui e eu acabei tirando daqui, né? Então ele diz assim na parte final. Vamos lá, todo mundo abrindo aí o informativo 609. Sumiu o meu comentário aqui. Vou botar assim um campo de find. Analógica. Lógica. Opa. Virtual, então. Virtual. Pronto. Achei. Tá aqui. Direito penal. Bem, diz assim. É inviável o reconhecimento da reincidência com base em um único processo anterior em desfavor do réu, no qual, após desclassificar o delito de tráfico para porte de substância entorpecente para consumo próprio, o juiz extinguiu a punibilidade por considerar que o tempo de prisão provisória seria mais do que suficiente para compensar a eventual condenação. Então, beleza. Ele aqui seria considerado primário. Por quê? Porque ocorreu a extinção de punibilidade. Tá bom. Tá aí. Decorrido 2 anos, então ele primário, porque teve extinta a punibilidade. Tratar como reincidente, será que tira muitos pontos? Eu vou explicar uma coisa para você
tá, ô Luiz? O que eu acho aqui da questão, olha, podem me criticar, eu vou botar o meu posicionamento aqui, tá bom? Vamos chegar lá. Decorrido 2 anos, Alberto subtrai para si às 2 horas da madrugada, em concurso de ações e desígnios com adolescente, mediante explosão de caixa eletrônico instalada em uma padaria, cuja porta arrombou, a importância de R$650. Beleza. Qual a adequação típica do fato? Então, gente, vamos mergulhar na pergunta feita pelo examinador. Lei nova. Artigo 155 do Código Penal dispõe, vamos lá, 155 do Código Penal, parágrafo 4º-A. O que dispõe o 155, parágrafo 4º-A? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, inicialmente, o crime é o crime do 155, parágrafo 4º-A. E como ele estava em concurso de pessoas com um menor, há que se falar em crime de corrupção de menor, que seria o crime do artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material. A questão diz, inicialmente, na letra A, que foi subtraído o valor de R$650, beleza? Induzindo o candidato a aplicar a causa, né, lá de diminuição de pena de 1 a 2/3, porque o criminoso seria primário e de que pequeno valor a coisa furtada. Então, levando o candidato à aplicação do parágrafo 2º. Bem, eu, muito embora tenha conversado com colegas do Ministério Público, e alguns colegas tenham entendido que seria caso de aplicar essa causa de diminuição de pena, eu não aplicaria essa causa de diminuição de pena. Eu entendo, né? E muito embora o meu posicionamento possa ser um posicionamento que a gente não tem ainda como afirmar que seja minoritário ou majoritário, eu entendo que não tem como você aplicar essa causa de diminuição de pena a esse crime novo, né, essa nova qualificadora, digamos assim, de emprego de explosivo e artefato análogo que cause perigo comum. Eu entendo que não há como aplicar. Então, eu entendo que, sim, depois de ler o informativo 619, sim, depois de verificar que efetivamente o examinador ele copiou a questão do informativo 619, sim, ele queria que você soubesse que o cara era primário. E pode ser que ele quisesse lhe dar uma dica, a gente não sabe a posição do examinador, a gente ainda não tem o espelho da prova. Ele pudesse lhe dar uma dica que pode ser essa a resposta dele, né? Pode ser essa que eu respeito a resposta dele, de que ele queria que você aplicasse a diminuição de pena, tá certo? Eu particularmente entendo que não tem como aplicar a causa de diminuição de pena, né, do fato dele ser primário de pequeno valor a coisa, a essa nova qualificadora do parágrafo 4º, letra A. Além de eu entender que é incompatível porque usou artefato explosivo, né, eu entendo que não tem como aplicar essa causa de diminuição de pena porque ele só subtraiu R$650. Opinião minha, que muita gente pode criticar, cada um tem um posicionamento. Eu, como promotora de justiça, não
colocaria o parágrafo segundo, tá certo? Eu não colocaria o parágrafo segundo. Agora, eu sei que há quem entenda diferente, colegas meus mesmos, né, lá no Ministério Público hoje, acharam, não, Angélica, eu acho que tem que aplicar o parágrafo segundo mesmo, tá? Gente, o fato que algumas pessoas perguntaram aí, o fato, Milinha, qual o fundamento da inaplicabilidade? Eu acho que são dois fundamentos, particularmente pela inaplicabilidade. Eu acho que a inaplicabilidade aqui é porque, essa causa de diminuição de pena, topograficamente, ela está acima do parágrafo 4º. Eu sei, inclusive o Rogério Sanches, ele tem um artigo escrito, né, no meu site jurídico. Quem nunca acessou o meu site jurídico do Rogério Sanches, acesse. Ele comenta as leis. Ele, por exemplo, ele diz que pode sim aplicar a qualificadora, né? Essas hipóteses do parágrafo 2º e do parágrafo 1º, ele coloca isso, ele inclusive traz posicionamento do STJ a esse respeito. Mas muito embora haja esse posicionamento do STJ a esse respeito, há também quem entenda que não. O meu posicionamento é que não se aplica. Tá? Pode não ser o posicionamento, preste atenção, do examinador. Eu estou colocando aqui o meu posicionamento. Eu não aplicaria o parágrafo 2º. Eu não aplicaria. Sob o fundamento de que a hipótese acima do parágrafo 4º, essas hipóteses não poderiam ser aplicadas ao parágrafo 4º. E também porque eu entendo que é totalmente compatível você diminuir a pena de um sujeito que usa explosivo, por mais que ele seja primário, de pequeno valor a coisa furtada, né, para furtar, no caso aí era até um caixa eletrônico, reclusão de 4 a 10 anos, ainda vou diminuir essa pena. Então eu entendo que não. Volto a repetir, pode não ser a posição do examinador, tá? Pode não ser. Nós não somos obrigados a concordar com a posição do examinador, né? Então, quando um colega aí perguntou assim, professora, se eu falei da reincidência, que não aplicava por conta da reincidência, eu acho que o examinador, ele pode tirar ponto seu sim. Por quê? Porque ou você defende que não se aplica, né, o parágrafo 2º por essas razões que eu já expus, né? Ou você diz que aplica. Você dizer que não aplica porque ele é reincidente vai contra aquele informativo 619 do STJ, que, a meu ver, é o posicionamento do examinador, porque ele copiou aquilo que está no informativo 619 do STJ. Então, a primeira questão perguntava qual a adequação típica do fato. Não, ainda tem mais uma coisa. O repouso noturno. O repouso noturno. Está dizendo que foi às 2 horas da madrugada. Eu também entendo, né, que não incide, né, no caso, o aumento de pena porque foi durante o repouso noturno. Eu acho que essa pena do parágrafo 4A, ela já está por demais exacerbada. Eu acho que seria um super aumento de pena por conta do repouso noturno também. Mas, volto a repetir, é porque eu tenho o posicionamento de que aquelas hipóteses do parágrafo 1º e do parágrafo 2º não seriam aplicadas ao parágrafo 4A. Volto a repetir. Esse posicionamento pode não ser o posicionamento do examinador. Eu quero que isso fique bem claro. Pode não ser um posicionamento do examinador, é o posicionamento que eu adotaria. Eu acho que se eu já tenho combinado a pena de 4 a 10 anos e multa,
tá? Para esse crime, eu acho que não se aplica essa causa de aumento de pena porque foi durante o repouso noturno. Bem, então quando pergunta para você qual seria a adequação típica, eu colocaria artigo 155, parágrafo 4º e 244B da Lei 8.069 de 90, na forma do artigo 69 do Código Penal. Professora, se não for esse o posicionamento, acho que dá para recorrer? Sempre dá para recorrer. Sempre dá para recorrer em prova de concurso. Tá certo? Dá para recorrer. Pode não levar, mas não vai perder a oportunidade de recorrer. Tá certo? Então eu responderia isso. Eu não colocaria, muito embora os R$650, eu não colocaria o privilégio, a diminuição de pena. Tá certo? Qual seria a resposta caso a importância subtraída fosse R$3.000? Eu, Angélica, responderia que a resposta seria a mesma. Não importa se foi R$650 ou R$3.000, porque, a meu ver, não incide o privilégio. Posicionamento meu. Eu não colocaria o privilégio, muito embora colegas meus, que eu conversei hoje no Ministério Público, entendam que cabe o privilégio. Tá bom, gente? Qual seria a resposta? Então, você teria que explicar na letra A. Na letra A, você teria que explicar. Vamos lá. Vamos ver como é que você tinha que responder. Na letra A, você tinha que explicar. Ou você adotava o meu posicionamento, não sei se você adotou esse posicionamento, ou você adotava o posicionamento daqueles que entendem que cabe o privilégio, que cabe o aumento de pena pelo repouso noturno. E aí, nesse caso, você teria, então, que explicar a questão de que ele seria primário, né? Nesse caso aqui. E porque foi 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, muito embora haja uma discussão relacionada a estabelecimento empresarial, né? Se incide ou se não incide o repouso noturno, entendo que nesse caso sim, se você adotar o posicionamento de que efetivamente foi às 2 horas da madrugada, poderia incidir o repouso noturno. Enfim, não seria o meu posicionamento. Então você teria que explicar a questão de entender o porquê que ele era primário. Você teria que explicar que 2 horas da manhã é repouso noturno, mesmo sendo estabelecimento comercial. E você teria que dizer que R$650, pequeno valor a coisa, menos de um salário mínimo. Então, você diria que aplicaria, então, essa causa aí de aumento, que poderia também incidir, né, a diminuição pelo privilégio, tá? Levava em consideração a coerência da resposta, não importava o posicionamento. A resposta tinha que ser coerente do início ao fim. Deixa eu ver o que ela respondeu aqui. Um professor meu, Marcelo Lessa, disse que ao corrigir a prova, levava em consideração a coerência da resposta, não importava o posicionamento. Exatamente, o Marcelo Lessa pensa assim, eu acho que se você tiver coerência na resposta, mesmo que você aplique esse meu posicionamento, pode ser que você leve ponto. É perfeitamente possível isso. Mas a gente não sabe qual vai ser o espelho da correção, né? Então, letra B. Qual seria a resposta caso a importância subtraída fosse R$3.000? Aplicando meu posicionamento, não haveria diferença nenhuma. Aplicando o posicionamento de outros, você diria o quê? Não, você diria que, como agora é R$3.000, não é de pequeno valor a coisa, não incidiria a causa de diminuição de pena. Beleza? Letra C. Qual seria a resposta caso Alberto e adolescente, na hipótese original, fossem detidos em flagrante por policiais ainda na posse do dinheiro subtraído, assim que deixasse a padaria? Aqui, como eu disse ontem, não houve discussão com relação a isso, né? Ontem a minha questão foi do informativo 619, né? Que eu não me recordei assim que eu fiz a questão com vocês, da existência dele, vi ele depois que eu acabei a minha live, né? Qual seria a resposta caso Alberto, adolescente, após o fosse detido? Aqui é só para você lembrar que se inverteu a posse.
E quando se inverte a posse, o que acontece? Eu já tenho considerado consumado furto. Então, aqui, o que acontece? Eu colocaria que a resposta seria a mesma, porque o furto seria consumado. Então, eu teria, de qualquer forma, o furto consumado aqui nessa letra C. Então, você tem que explicar na letra C que o fato de ter ocorrido a inversão da posse já faz com que o crime esteja consumado. Ele foi preso em flagrante, mas já estava consumado esse furto. Então, o tipo penal seria qual? O mesmo analisado na letra A. Seria o mesmo crime da letra A. Qual crime? Ou aquele crime que eu entendo que seria o 155, parágrafo 4º, ou aquele crime que outros estão entendendo, que seria o 155, parágrafo 4º, em que poderia ter a pena pelo repouso noturno aumentada e diminuída pela, no caso, porque é de pequena monta. Enfim. Qual seria a resposta caso o equipamento avariado pela explosão estivesse sem dinheiro? Também quanto a isso, não houve discussão ontem. Se ele estava sem dinheiro, é caso de crime possível, aplicação do artigo 17 do Código Penal. Não há que se falar nesse furto, muito embora subsista o crime do 244B, o crime de corrupção de menores. Ontem surgiu uma discussão, logo assim que nós pegamos a prova, né, foi divulgada quando eu estava no meio da minha live, né? E ontem começou uma discussão. Professora, será que isso pode ser crime de dano? E seria, no caso, um dano qualificado? Ou será que isso seria crime de explosão? Né? Exatamente. Jesus, por que crime impossível? Crime impossível porque não tinha dinheiro no caixa. Então, se não tinha dinheiro no caixa, olha só o que dispõe o artigo 17 do Código Penal. Vamos abrir aqui, eu estou abrindo aqui meu artigo 17 do Código Penal. Olha só. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, não tinha dinheiro ali. É impossível consumar-se o crime. Impossível consumar o crime, por quê? Simplesmente pelo fato de eu não ter aqui dinheiro no caixa eletrônico. Eu não tinha como subtrair dinheiro se não existia dinheiro no caixa eletrônico. Beleza? Agora a questão é, não existe dúvida sobre subsistir o 244B. Eu acho que quanto a isso está tranquilo. Corrupção de menores. Aí a pergunta, mas existe dano, professora? Ou será que existe explosão, professora? Olha, isso foi muito debatido hoje também lá no Ministério Público, né? Para vocês terem uma ideia, gente, que vocês, de certa forma, na hora de estar fazendo a prova, pensa bem, quanta coisa vocês passam. Vocês estão na primeira questão de prova, enorme, para escrever em 10 linhas, sob pressão do tempo que você tem para fazer. Eu estou fazendo aqui depois de ter pego a questão, né? De ter conversado com outras pessoas. É muito mais difícil para você lá na hora da prova. É muito mais complicado para você lá na hora da prova. Eu tenho certeza disso absoluta, porque eu já fui reprovada várias vezes em concurso. E eu sei o que é isso que a gente passa na hora da prova. Não é verdade, gente? Então você vê as pessoas, depois da prova ter saído, estão discutindo ainda se poderia ser crime de explosão ou se poderia ser crime de dano. Ontem, Decinho, meu colega, né?
entendeu que se aplicaria nesse caso dano. Décio entendeu, não, isso aí seria crime de dano qualificado. Por quê? Porque ele, na verdade, ele sabia que ele causaria um dano, não é isso? Ao caixa eletrônico, né? Para poder fazer o quê? Para poder subtrair o dinheiro. Então, se eu não tenho o dinheiro, subsistiria o dano qualificado. Foi o posicionamento de Décio, que eu até falei lá na hora. Ai, Décio, eu não sei não. Esse dano qualificado aí, eu nem sei se eu colocaria dano qualificado, né? Até falei assim, né? Mas seria o crime. Quem colocou tentativa de furto qualificado, não. É furto consumado. Furto consumado. Furto consumado em concurso material com 244B. Tá? Assim, você não vislumbrou crime possível pelo fato de não existir valores, mas é considerado crime possível sim. Eu acho que quanto a isso ninguém discutiu não. Ninguém discutiu sobre isso não, tá bom? Então aqui a gente teria a possibilidade de aplicar, né? Nesse caso concreto, crime de dano, sim, a gente teria a possibilidade de aplicar no caso concreto crime de dano. Mas, por incrível que pareça, alguns colegas colocaram lá hoje que poderia ter crime de explosão, que é um crime, né, do artigo 251 do Código Penal, né? Deixa eu colocar aqui para carregar o meu computador antes que aconteça igual a ontem e eu perca a minha live aqui, né? Algumas pessoas colocaram crime de explosão. Eu não vi inicialmente crime de explosão não, gente, estou sendo muito sincera, mas eu não sei o posicionamento do examinador, eu não sei se o examinador de repente vai pensar aí no crime de explosão. O que eu sei é que colegas lá do Ministério Público hoje entenderam que poderia existir crime de explosão, porque eles disseram assim, ó, antes desse crime do artigo 155, parágrafo 4º, antes desse crime do artigo 155, parágrafo 4º, tá certo? Se eu praticasse um furto usando explosivo, qual seria o crime? A gente tem até aqui, né, o meu site jurídico do Rogério Sanches, em que ele fala, né, do furto qualificado e o crime de explosão. Então, eu recomendo a leitura do artigo do meu site jurídico.com.br, do Rogério Sanches, sobre a análise dessa lei. Volto a repetir, Rogério Sanches, diferente do que eu coloquei aqui, ele entende que pode aplicar o parágrafo anterior ao parágrafo 4A, tá bom? Bem, mas antes, dizia o seguinte, ó, os crimes de furto vinham sendo imputados normalmente os crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e de explosão majorada pelo fato do crime ter sido cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária. Além disso, imputavam-se, caso as circunstâncias o permitissem, os crimes de associação criminosa ou organização criminosa. Enfim, se existisse, não é o caso aqui. Né? Aqui não está falando nada a esse respeito. Né? E existia até no Ministério Público de São Paulo, né, uma tese a esse respeito, que é a tese 383. A partir de agora, olha o que ele fala. Independente da orientação antes adotada, qual é a orientação antes adotada? Que seria furto qualificado mais crime de explosão, né?
independente da orientação a ser adotada, o concurso entre os delitos de furto e explosão deixa de existir. Deixa de existir. Para ceder lugar à qualificadora. Né? E neste ponto, se consideramos que antes se aplicava o concurso formal e próprio, é possível apontar um deslize do legislador. Isso porque antes, somando-se as penas do furto qualificado e da explosão majorada, resultava um mínimo de 6 anos de reclusão. Mas a nova lei combina a qualificadora a pena mínima de 4 anos. Bem, então o que alguns colegas meus do Ministério Público hoje disseram? Angélica, se antes eu poderia imputar ao sujeito o crime de furto mais o crime de explosão, né? Eu tinha 2 crimes, hoje não mais. Por favor, hoje a resposta é 155, parágrafo 4º. Se não existe o furto, mas existe a explosão com a vontade de praticar a prática, né, obter a vantagem pecuniária, eu entendo, esses colegas falaram, que é crime de explosão. Entenderam o que eles colocam aqui? Então, olha só, vou repetir para vocês, tá? Vou repetir para vocês. 2 posicionamentos surgem aí com relação à última questão. Se o equipamento avariado pela explosão estiver sem dinheiro, não há dúvida. 17, crime impossível furto. O que sobra? Dano qualificado? Alguns sustentando que seria dano qualificado. Outros entendendo que não, que haveria crime de explosão. Eu sei que tem muita gente adotando dano qualificado e tem muita gente, colegas, dizendo que haveria, nesse caso, o crime de explosão. Qual vai ser o posicionamento do examinador? Não sabemos. Se você botou explosão, a gente vai tentar recorrer para que você ganhe algum ponto aí. Afinal, há posicionamento nesse sentido. Tá certo? Enfim. A segunda questão de penal, tranquilíssima. A segunda questão de penal não tinha erro. A resposta estava no artigo 17 e 16 da lei. Muita gente errando porque confundiu. Crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação. Então, cabe retratação. E aqui, muito embora a denúncia já tenha sido oferecida, o artigo 16 fala que a retratação é até o recebimento. Então, cabe a retratação. Cabe você aplicar só multa? Não. O artigo 17 é claro. Não cabe aplicação de cesta básica ou pena pecuniária. Então, não cabe aplicação somente de pena de multa. Não é possível isso. O próprio artigo 17 deixa isso claro. O artigo 17 ele é mais específico, né? Ele trata de forma mais, digamos assim, mais energética todas aquelas infrações praticadas em detrimento da mulher em caso de violência doméstica familiar. Então, a segunda questão, a meu ver, ela é clara no seguinte sentido: não é possível aplicação isolada de multa, artigo 17, e é possível sim a retratação, deve ser dito por você, ouvido do Ministério Público, você tem que ser ouvido, você, em audiência especialmente designada para essa finalidade. Então, eu acho que o examinador, ele balanceou, ele colocou uma questão trabalhosa, primeira questão, e uma questão um pouquinho mais fácil, né? Aí, falei no meu grupo de estudos em live, falei na Amperge, falei na FEMPERGE, falei no CERS, né? Falei em live muito sobre essa questão da Lei Maria da Penha. E na Amperge, eu cheguei a comentar sobre essa questão, né, do furto lá no caso da nova lei. Nós comentamos a nova lei.
né? Mas antes do oferecimento da denúncia, não. Olha, aqui a questão está dizendo, a denúncia tinha sido oferecida, mas o artigo 17, ele diz que até o recebimento da denúncia, eu posso ter, então, a retratação. Beleza? Mas antes do oferecimento da denúncia, não, tá dizendo que cabe a retratação, lê o artigo 17, né? O artigo 17 não, é o artigo 16. O artigo 16, falei errado, o artigo 16. O artigo 17 fala da pena pecuniária, o artigo 16. O artigo 16 diz, antes do recebimento da denúncia, cabe a retratação. Mas o artigo 17 menciona que não pode haver substituição para que ocorra a aplicação da pena de multa. Veja bem, o artigo 17 tem duas partes. Eu vou até colocar aqui, né? O artigo 17, ele tem duas partes. Olha só o que o artigo 17 diz. Vou botar aqui, ó, Lei 11.340 e Planalto. Lei 11.340 e Planalto. Vamos lá, vamos embora. Ele tem duas partes. Tem a parte inicial que diz que não cabe aplicação. Tô abrindo aqui para ler exatamente a letra da lei para você. O que eu tô fazendo, você podia fazer lá na hora da prova. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de pena de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Então, são duas situações. Então, não cabe a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa, como também não cabe a aplicação de pena de cesta básica ou outra de prestação pecuniária. Gente, é a ratio da lei. Não pode terminar em pizza. Não pode o cara pagar e ficar livre. A lei tem exatamente esse escopo de que a pessoa não paga e se vê livre. A pessoa não tem como pagar valor e não responder por uma infração com violência doméstica familiar contra a mulher. Beleza, gente? Então é isso, né? Vamos ver o que ela falou aqui. Mas o Código de Penal e Processo Penal dizem que após o oferecimento da denúncia, a representação é irretratável. Como compatibilizar com o 16? O artigo 16 é uma lei especial. O artigo 16 diz, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, e o crime de ameaça é mediante representação pelo parágrafo único do artigo 147 do Código Penal, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, PRP, RJ disse, porque é procedimento especial, exatamente. A lei é especial conforme Grazi falou, exatamente. Rafael, Grazi, princípio da especialidade, Bruna, cheguei atrasado, estão debatendo a prova prova do Rio Grande do Sul, vou debater, vou falar sobre a prova do Rio Grande do Sul, não hoje, tá? Que não vai dar tempo, cheguei muito tarde em casa, tá? Mas vou falar sobre isso. Para a prova de São Paulo que tá chegando, questão show. MPRJ, adorei a questão, né? A questão realmente é uma questão bem trabalhosa, a primeira questão, a segunda questão tranquila. Eu acho que dá para você manter uma média, de repente, de 10 pontos, de repente você manter uma média aí de 5, 6 pontos nas duas questões juntas, né? De repente 5, um pontinho que você ganha na questão de cima, se você errou muita coisa, mas você se expressou bem. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar para você. E lembrar sempre o quê? Lembrar sempre o quê? Lembrar sempre, a gente tem que lembrar sempre que todos os dias, quando a gente acorda, a gente não tem mais o tempo que passou, mas a gente tem todo o tempo do mundo, não é isso, gente? Então é pensar positivamente, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês a música. A convocação para a vista deve demorar? Vai demorar com certeza. O Rafael, estou entrando na polícia. Oi, amiga. Eu, Rafael, estou entrando na Polícia Federal. Que bom, que bom, que bom. Com certeza, absoluta. Parabéns, então. Tá? Não tenho mais tempo que passou. Mas a gente tem tempo. Ó, a gente tem o quê? Vamos lá. Tem todo o tempo do mundo, gente. Todo o tempo do mundo, tá bom? Manter a calma, tá? Todo mundo calma aí.
O que você tem que fazer agora? Você tem que continuar estudando, tá certo? Continuar estudando para prova específica, tá? Continue estudando para sua prova específica, né? Se tiver que recorrer, vai recorrer, tá? Tá entregue a Deus. Agora, sabe o que tem que fazer? Rezar pelo examinador. Pedir para o examinador pegar a sua prova com muito carinho, depois de uma noite maravilhosa, né? Feliz, que ele corrija a sua prova, feliz. Que mesmo que você tenha colocado algo que não seja algo que ele queira efetivamente, ele fale assim, pô, que bom, essa menina ou esse menino, enfim, X qualquer, né? É uma pessoa maravilhosa, porque tá respondendo aqui as coisas maravilhosas dele. Que ele fique muito feliz na hora de corrigir a sua prova. Tá bom, gente? Um super beijo pra vocês. Passou na Polícia Federal? Parabéns, Rafael! Rafael, me escreve um direct. Quero te dar parabéns por você ter passado na Polícia Federal. Parabéns, tá bom? Nessa, ela vai fazer a live semana sobre a do Rio Grande do Sul. Vou fazer sim, sobre o Rio Grande do Sul. Aguarde que eu vou fazer sim, minha querida. Eu só tô esperando, vou pegar a prova pra fazer pra vocês, tá bom? Um super beijo. Lembrando sempre, o que eu coloquei aqui foi o meu posicionamento. Não tô dizendo que eu acertei. Eu sou humana e eu posso errar, tá certo? Eu adotaria esse posicionamento. Agora, se outras pessoas vão adotar outro posicionamento, se vai ser o posicionamento do examinador, outro examinador, vai ser outro posicionamento, vamos aguardar. Tá bom, meus amores? Super beijo pra vocês, tá? Fiquem bem.